Vamos com tudo em casa. Apresentação: Alex Wendel. Fala galera, hoje na estreia do meu canal Vamos com Tudo em Casa, eu tenho o prazer de entrevistar o meu querido amigo. Ele é carioca, 35 anos de carreira, produtor musical, compositor, guitarrista e que hoje nos Estados Unidos está fazendo um trabalho espetacular de pop jazz. Senhoras e senhores, com vocês, Tony Bocca. Fala, Tony, meu querido amigo, seja bem-vindo aqui pro nosso canal Vamos com Tudo, nosso canal de entrevista de música, né? Como já falei, a gente vai fazer dentro das nossas casas, eu aqui, você aí na sua casa, e pode ter captação de áudio externo, telefone de casa tocar, não tem problema. O importante é a gente fazer o nosso bate-papo, fazer o nosso pontapé inicial e mostrar um pouco do seu trabalho. Como é que você está? Tudo bem? Pô, tudo ótimo, Alex, meu queridaço Wendel. Então, cara, isso é muito legal, essa entrevista, sendo a primeira entrevista para o seu canal, porque essa é a primeira entrevista que eu dou falando sobre o meu projeto Walk Pop Jazz, né? E quanta honra! Projetos, né? São muitos anos de carreira, mas falando sobre o Walk Pop Jazz é a primeira entrevista. Então, o teu canal começando, eu falando sobre a primeira entrevista, vamos chutar a bola para frente. Não é isso, cara? Prazerzaço aí estar contigo, cara. O prazer é todo meu. Me diz uma coisa, como é que foi aí o teu início de carreira? Onde é que você estudou? Onde é que você se formou? Né? Com quem você começou a tocar? Conta aí pra gente um pouquinho. Cara, esse caso aí não vai dar para ser um pouquinho, porque é muita história, Alex. Normal. Vou tentar sintetizar aqui, ó. Pegando os principais pontos, assim. Comecei a tocar violão aos 10 anos de idade. Com 14 anos de idade, eu passei para guitarra. Legal. Aos 15, eu montei a minha primeira banda de rock. Beleza. E aí eu dato a minha carreira profissional mesmo aos 15 anos de idade, porque foi o primeiro cachê que eu ganhei, né? Legal. Aos 15 anos. Então, a partir do primeiro cachê, tu já é profissional, né? Com certeza, né? Eu fui tocando rock praticamente dos 10 até os 18. Uhum. Aos 18 anos, eu comecei a tocar na noite. Legal. Né? Mandando aí um abraço ao ícone da noite, Grande Diamante, que já vai estar aí nesse canal. Daqui também, a pouco vai estar com a gente também. Diamante, pô, é o cara. Noite, cara. Porra. Então, aí com 18 eu comecei a tocar na noite. Quando eu comecei a tocar na noite, eu senti falta dos acordes dissonantes, né? Porque eu era roqueiro, eu tocava Rush, Iron Maiden, essas bandas todas. E aí o que aconteceu? Eu senti necessidade de estudar para pegar os acordes dissonantes. E aí eu comecei a estudar, eu tomei gosto pelo estudo, mas mesmo estudando, eu só enveredei pro jazz aos 30 anos de idade, mais ou menos, que eu comecei a gostar mesmo de jazz. Dos 18 anos até os 30, eu ouvia jazz, mas eu ouvia tipo, cara, preciso ouvir isso, mas ele não tinha me pego assim, a mosquinha, como diz um grande professor, a mosquinha do jazz, da música do jazz, não tinha mordido ainda, mas com 30 anos aí que foi mesmo, entendeu? Então tem mais ou menos isso, né? Vamos lá, vai perguntando, porque tem mais histórias aí. Claro. E, bom, você falou sobre o jazz, falou sobre as suas referências musicais, como Iron Maiden, né, Van Halen e outros artistas. Outras dessas dos anos 80. Isso, né? Claro, cara. Claro. E passado isso, também você veio tocar na banda do Vini. Para quem não lembra, Vini Bonotto, da Mexe a Cadeira. Heloísa Mexe a Cadeira, né? Exatamente. E como é que foi essa sua passagem, essa transição do rock and roll pesadão, começando com pop, né, totalmente descolado do Vini, bem irreverente? Como é que foi? Então, a minha história com o Vini foi o seguinte: eu tocava num bar na Tijuca, chamado Calabar, que eu toquei lá, cara, do início dos anos 90 até quando a gente começou as turnês com o Vini. Toquei uns 5 ou 6 anos lá no Calabar. E aí, o que aconteceu? O Vini morava perto desse bar. E ele ia lá muito com um amigo nosso, baterista.
E a gente, antes de eu fazer uma participação no disco dele, depois gravar discos inteiros e começar a fazer turnê com ele, eu fiquei amigo. A gente ficou muito amigo mesmo, brother dele ir lá no bar, sempre me ver e tal. E aí ele começou o trabalho dele, cara. Aí ele falou, cara, tô precisando de um guitarrista lá. Eu falei, vamos lá, né? Mas primeiro tinha um outro guitarrista, né, que é brodaço nosso também. E o meu primeiro show com o Vini, essa aí, guarda aí, essa eu nunca contei pra ninguém ao vivo, hein? O primeiro show que eu fiz com o Vini não foi como músico. Sério? Eu fui de hold, cara. Que isso, que bacana. No hipódromo Up na Gávea, se lembra? Lembro, com certeza, lembro. Então, hipódromo Up, porque a gente era tão amigo que ele ia fazer esse show de lançamento de um dos álbuns dele, que eu não me lembro, dos primeiros. Aí a gente era tão amigo que ele falou, cara, queria que você participasse e tal, mas tem o Gatti lá na guitarra. Eu falei, o que tem lá para fazer? Ele falou, vai de hold então. Aí tinha um outro hold. Sim. E eu fui de hold, mas, cara, eu sou um péssimo hold. Eu fui demitido no primeiro show, eu já fui demitido. Porque eu sou músico, né, cara? Eu sou músico. E é legal você ter tocado nessa questão de... eu trabalhei com o Vini, fui guitarrista do Vini, mas eu não cheguei lá guitarrista, cheguei hold, ou seja, então... Não, eu fui hold. Então, foi um show só de hold. Claro, mas assim, mas você sabe como é que o negócio todo funciona e quem pensa, né... até o que eu sou o hold de uma banda, pensa que de repente ele tem uma importância menor. Muito pelo contrário, se esses caras não forem bons, o show não rola, né? Não só o hold, Wendel, não só o hold, mas como toda a equipe técnica de qualquer produção, assim, tanto de banda como programa de TV, os profissionais que realmente fazem são esses profissionais que estão na técnica. O cara chega lá com tudo prontinho e tal, tanto o apresentador do programa de TV quanto o cantor. E quanto melhor a equipe, melhor vai funcionar o show. Isso aí que é o maior barato. E a gente lá no Vini, a gente não era só parceiro de banda, a gente era uma família, né, cara? Poxa, que bacana, né? Isso... 13 pessoas que viajávamos direto, assim, passávamos 20 dias dentro de um ônibus, avião, enfim, então é aquela coisa. E isso é que é o mais importante no local de trabalho, você ter esse ambiente de família, né? Já que justamente o músico, o hold, o pessoal da arte no geral, acaba passando... tem que dar valor geral. Acaba passando muito mais tempo juntos do que para a própria família em si, né? Porque, ou seja, o pessoal está na estrada o tempo inteiro. Hoje existe mais a facilidade, né, para alguns, né, do cara viajar 2 ou 3 dias em turnê e voltar para o seu porto seguro e depois, 2 dias depois, voltar. Só que há tempos atrás a realidade não é essa, né? Ou seja, a realidade entra no ônibus, a gente só sabe a hora de sair, né? De voltar. Exatamente. Vai de acordo... Às vezes você viaja muito mais tempo do que o tempo que tu tá no palco. Você faz um show de 1h20, 1h30 e viaja 24 horas até chegar naquele local. É verdade. E demora mais 6 horas para montar o espetáculo. E às vezes pode acontecer também de você sair da sua origem, né, com um destino, e aí você chega na cidade do destino, tem as entrevistas na rádio, e aí de repente uma cidade ao lado quer teu show também, aí já é contrato por mais de uns 2 dias, e às vezes ao invés de você fazer aquilo e voltar, você faz isso. A vantagem de você tocar com artista, hoje em dia eu sou o artista, então a minha carreira solo. Sim. Tem umas vantagens de ser sideman, que é o cara que apenas acompanha o artista. É o seguinte, quando a gente chega na cidade, o artista vai fazer ou algum programa de TV que não seja ao vivo, ou rádio, e a gente fica no hotel dormindo. Ele que vai para a rádio fazer, porque o cara que é o artista. Tem disso, né? O artista principal, você que tem que botar a cara lá o tempo todo, então não tem nem tempo de descansar. Mas enfim, aí eu toquei com o Vini, entrei para a banda em 96, entrei para a banda e fiquei até 2002. Fiquei 6 anos e gravei 3 álbuns. Quantos discos você gravou lá com o Vini? Então, com o Vini, na época que a gente ficou amigo e tal, e mais ou menos em 95, que, se não me engano, que ele estava gravando o segundo. Eu fiz uma participação, o segundo disco dele foi, se não me engano, foi o Todo Mundo,
que todas as músicas tinham nome de pessoas, né, personagens. Certo. E aí eu fiz uma participação na guitarra em uma das músicas, chamada João Bobo, e ele gravou uma música minha, chamada Sandrinha. Legal. Nesse álbum. E aí no outro álbum, aí eu já entrei para a banda como guitarrista, já consegui ali sair do hold para... Ainda bem, né? Já cavei o meu espaço como guitarrista. Entendi. Eu ia passando já o som, né, como hold, o cara, pô, esse cara toca bem, esse hold toca bem. Entendi. Você já com 35 anos de carreira, depois disso, rapaz, de passado essa época, você trabalhou com o Vini, então você foi tocar com o Rogério Skylab. Como é que foi essa passagem aí, cara? Como é que é o Rogério? Deve ser um figuraço, né? Uma isso foi engraçado. O Rogério, para quem não sabe, ele foi funcionário do Banco do Brasil, né? Eu lembro dessa passagem dele, em uma entrevista. Eu também fui funcionário do Banco do Brasil entre 14 e 18 anos, que eu fui menor estagiário. A minha primeira guitarra eu comprei na Mesbla, em 6 vezes ali do lado do... Lá na Rua do Passeio. Do Brasil do Passeio, eu trabalhava ali. Aí o que acontece? Eu já tocando da noite, depois eu tinha saído da banda do Vini já. Legal. Em 2002 ou 2003, eu estava tocando, eu fazia um projeto de música dentro de várias empresas. Eu tocava na Petrobras, no Banco do Brasil, nas Furnas. Eu trabalhava para uma empresa que ela colocava buffet e restaurante dentro dessas outras empresas. Não me lembro o nome dessa empresa agora. Mas eu tocava tipo de segunda a sexta. Eu ia um dia para lá, outro dia para cá, Banco do Brasil, Furnas, rodava o Rio de Janeiro. Madureira, Barra, ralação. Doideira, né? Ralação total. Aí o pessoal fala, o cara é vagabundo, bicho, não sabe o quanto o cara já ralou, meu irmão. Pô, ninguém sabe o quanto que a gente rala. Se eu me aposentasse hoje, cara, se eu me aposentasse hoje, eu já contribuí bastante para a ralação da humanidade, irmão. Vou te falar. Mas, enfim, cara, aí eu tava tocando no Banco do Brasil ali do... Cara, Andaraí. Não tem um Banco do Brasil ali grandão que fazia lance de cheque, que era só... Sim, só eu lembro, era enorme, né? Bom, enfim, tinha ali... Aí eu tava tocando no restaurante, cara. Tocando MPB, João Bosco. Né? Aí veio um cara, aí ele falou, pô, você toca muito bem. Eu tô precisando de um guitarrista da minha banda. Eu não conhecia ele, cara. Eu falei, legal, me liga aí. Faço ideia. Aí fui lá, fiz um teste lá e passei lá no teste, né? Porque eu era bem mais roqueiro nessa época do que jazzista. Aí eu tocava com guitarra pesada, distorção braba mesmo, né, cara? Caixa Marshall e tal. Hoje em dia eu tô tocando com guitarrinha pura, minha Gibsonzinha aqui, ó. Coisa linda, hein? Amplificadorzinho Roland. Essa aqui é 1950 o ano dessa, hein? Linda. 1950. Linda. Mas, enfim. Aí fui tocar com o Rogério. Aí fiz alguns shows com ele, gravei um álbum dele. Não me lembro. Ele tinha uma série de álbuns. Skylab 1 foi de 1 a 10. Eu não me lembro exatamente qual que eu gravei, mas eu acho que é um que tinha uma galinha mordendo a outra, assim, na capa. É só procurar o do Skylab, que tem uma galinha mordendo a outra. Não sei se foi o 5 ou 6. Mas eu gravei todas as guitarras desse álbum. Os álbuns dele era só o Skylab e só mudava a numeração, né? Figura. Exatamente. Figura. Então, o que eu tô fazendo agora também, né, cara? Eu tô com a minha série de álbuns que a gente vai já falar sobre isso. Não sei se você quer falar agora. Sim, a gente vai falar já. Pop Jazz. Porque todo artista sempre tem uma história engraçada de estrada, né? Alguns acontecimentos. E todo artista que se preza sempre tem uma queda de palco, né? Você contou para mim já uma história num bate-papo nosso. Conta aí pra galera aí. Então, eu me lembrei até disso, que teve uma cantora recentemente que tomou um tombo aí na piscina, né? E eu me lembrei do meu tombo, que eu já tomei, cara. Inclusive nesse mesmo dia que eu vi esse tombo dessa cantora, eu passei um zap pro Vini, que é meu brodaço até hoje,
e falei para ele, se lembra daquele tombo que eu também? Então, vou contar o tombo. A gente estava no meio de uma turnê e tocando em exposição agropecuária, que a gente fazia muita exposição agropecuária. E aí tem aquele líquido da máquina de fumaça, não sei o nome do líquido. É uma essência, né? Na verdade é uma essência dali, que às vezes sai... Mas que alimenta ali, né? Ele é bem viscoso, é meio oleoso. Exatamente. E aí o nosso show é o seguinte, ele começava com aquelas luzes, né? Tudo escuro, e todo mundo tocava, nós tocávamos com sem fio, né? Com transmissor. Aí eu e o saudoso Roberto Lee, baixista, né? Certo. Vinha eu correndo pela direita e o Roberto Lee correndo pela esquerda. E aí tinha uma explosão assim, né, cara? Pitbulls in the house, boom! Aí tinha aquelas explosões, né, com as luzes. Luzes, fumaça. E a gente entrava correndo, ia correndo todo o palco, assim, uma energia. Cara, quando eu entrei pelo lado direito do palco, Pitbulls in the house, eu fui deslizando, cara, nesse líquido que deixaram lá, bicho, e tava cheio de fumaça o palco. Eu fui, cara, a minha perna chegou até quase no final do palco, e o palco era alto, cara. O palco devia ter uns 2 metros para lá, de altura, 2,5. E eu cheguei e falei, caramba, cara, eu não vou conseguir parar e eu vou cair lá embaixo. Aí comecei a botar o cotovelo para começar a frear, né? A me frear, mas não parava. Aí parei lá perto do final do palco. Aí tava com muita fumaça, né? Eu falei, caramba. Aí eu fui levantando assim, meio que nem cobra egípcia, né? No meio da fumaça, assim, né? E tal. E a galera já rindo, né? Mas esse foi o bagaço que eu tomei no final do show, no camarim. Teve uma menina lá que falou, o senhor caiu no palco, não caiu? Caí, querido. Sempre tem aquela pessoa que já fica assim, né? Entre outras histórias, né, cara? Tony, também tem aquelas vezes que a gente tá num palco, tá tocando, ou vai fazer um show na casa de algum artista e tudo mais, e que às vezes a gente não tem como evitar, né? Conta pra gente aí aquela história do Carlinhos Brown aí, por favor. Essa que você se lembrou é muito interessante. A gente, no meio de uma turnê também, a gente foi convidado pelo Carlinhos Brown a fazer um show lá na casa dele na Bahia, se não me engano, de nome Gueto Times Square, Gueto alguma coisa. Eu acho que era Gueto Times Square. Candial Street, alguma coisa assim, né? Ele fica dentro da favela do Candial, lá na Bahia, na casa dele mesmo. O Carlinhos Brown tinha uma casa de show dentro da casa dele. Né? Então, aí tinha um palco que a galera corria em volta do palco, aí fazia, vamos dar uma volta no gueto. Aí, e ele cheio de energia, né? Imagino, né? Cheio de energia, aquela coisa de Bahia, verão. E foi na mesma época que a gente tocou no Rock in Rio Café da Bahia também. Eu acho que foi no dia seguinte do show do Rock in Rio Café da Bahia, de Salvador. E aí, cara, eu tocando lá, a namorada, a gente tocando a música do Carlinhos Brown, né? Tem namorada, eu tinha uma guitarra vermelha, acho que eu te mandei uma foto aí dessa guitarra. Né? Acho que deve estar por aí. Uma pena vermelha. Se tu tiver, tu bota aí agora. Aí eu tocando lá, né? A namorada, tem namorada, e o Carlinhos Brown, ele tava tocando umas congas, tá na casa dele, e tal. Aí teve no meio do show, né? Todo mundo pulando, vamos dar a volta no gueto. Aí o Carlinhos Brown virou pra mim e falou, me dê! Eu falei, me dê o quê? Falou, me dê sua guitarra! Eu falei, tá. Aí dei a minha guitarra para ele tocar, começou a tocar a minha guitarra. E eu como bom guitarrista, que eu tô aqui dando entrevista, mas eu tô doidinho para pegar aqui no instrumento, que o instrumento, né, cara, a gente fica sempre aqui, né? É claro. Faz parte do nosso corpo, né? Claro. E aí eu sem fazer nada no palco, eu não ia dançar, né? Aí eu vi uma conga lá, que ele tava tocando timbal, aí fui lá pro timbal, eu comecei a tocar timbal, sacou? Pra disfarçar. É muito legal. Acho que tem fotos aí que eu te mandei. Bom, eu imagino Carlinhos Brown, percussionista renomado e conhecido mundialmente, né? A gente que é músico sabe da importância para o Carlinhos Brown, para a música brasileira, para a música mundial,
né? Tem muita gente que não sabe, pensa que é só um cara engraçado com visual Nada, totalmente pô. extravagante. Carlinhos Brown, ele compõe, grava, ele é hiper Tem muito reconhecido valor, no muito mundo, valor. de muito Faz valor. parte do cancioneiro popular brasileiro, cara. Você, eu já falei já que o quanto eu admiro o seu trabalho, você tem uma musicalidade muito show de bola, e você tem esse projeto do Walk Pop Jazz, né? O trabalho aí que você faz autoral, né? Instrumental, onde você vai fazendo o seu pop jazz e tudo. E fala um pouquinho pra gente aí sobre esse trabalho, esse projeto aí do Walk Pop. Então, dando continuidade àquela coisa de era roqueiro, Uhum. fui tocar com o Vini, depois com o Skylab. Só que com 30 anos de idade, teve uma mosquinha do jazz que comecei a ouvir Wes Montgomery, uma galera, o George Benson eu já era fã e tal. Uhum. E aí, cara, bateu assim uma vontade de estudar o estilo mesmo. Legal. Aí o que eu fiz? Eu fui para o Conservatório Brasileiro de Música estudar piano e solfejo com a professora Vilma. Uhum. E, simultaneamente, eu fui tendo aulas com alguns professores. Não vou citar nomes aqui, porque aí você cita um nome e o outro... você não falou meu nome e tal. Mas com alguns caras ícones no estilo, né? Para pegar o lance do estilo, né? E aí o que aconteceu? Eu comecei a moldar, como eu era roqueiro, tocava aquela coisa toda da MPB, comecei a ouvir muito jazz e a estudar, e eu não queria também deixar para trás essa coisa pop que eu adoro, que é Xadê, Sil, Santana. Então, o que eu fiz? Eu juntei o útil ao agradável. Como eu gosto dessa galera toda e queria fazer um trabalho jazz, eu pensei assim, já que eu cheguei nos Estados Unidos e estava muito cansado, cara. Eu cheguei aqui em 2016, cara, todo dia. Eu tocava no Rio de Janeiro, eu tocava todo dia, poucos dias de folga, férias quase nunca. Então, eu cheguei aqui muito cansado. Eu falei, cara, vou aproveitar e vou tirar um ano sabático, né? Então, fiquei um ano sem fazer nada de trabalho. Fiquei estudando, aproveitei para dar um up nos estudos da guitarra e do jazz e compus em um ano 30 músicas. Legal. 30 temas e tal, escrevi. Não tinha arranjado nem feito o primeiro álbum ainda. E aí eu falei, cara, eu já estou tão cansado de cantar. E, sinceramente, Alex, o canto não é o meu principal. Assim, até canto, sempre cantei na noite, porque no Rio de Janeiro é o seguinte, você vai ganhar 200 pratas. Aí, se você for chamar um cantor, tu já vai ganhar 100. Então, tu fala, meu irmão, mesmo que eu toque mais do que cante, eu vou levar esses 200 aqui. Tá entendendo? E assim você vai levando a profissão, porque é uma profissão difícil de música. Até tem um artista aí que falou ultimamente que uma dica, se você quer ser músico, vá apenas se realmente não tiver outra opção, entendeu? Porque já para os meus filhos eu falo isso, eu falo, cara, é muito bonita, a profissão é bonita, mas é muito difícil. E a falta de reconhecimento naquilo do nosso país é muito complicado, né? A primeira coisa que cortam numa crise num restaurante é o músico. Mas é verdade. É verdade. É verdade, é verdade. Então, Alex, eu juntei o útil ao agradável. Eu cheguei aqui nos Estados Unidos, compus muitas músicas, dei um up na minha música interno, e aí eu falei, cara, vou fazer um álbum. E aí eu pensei em fazer o primeiro álbum, mas quando eu pensei em fazer o primeiro álbum, eu já pensei numa série. E aí surgiu o projeto Walk Pop Jazz. Legal. Pode perguntar por que o walk. Eu sei por quê, mas explica pra galera o porquê o walk. Na verdade, o pessoal confunde walk, do verbo andar, né? Walk, que a pronúncia, sim. A pronúncia do verbo andar é walk. E, na verdade, o meu projeto é walk
joga mais para o ar, esse WOK joga um pouco mais para o ar, porque esse wok é uma panela de cozinhar ou de fritar chinesa. Então, por que o wok? Como eu fiquei aqui um ano só estudando, compondo, eu comecei a cozinhar, cara. Voltei. Eu já cozinhava, já gostava bastante de cozinhar no Rio de Janeiro, no Brasil, onde eu morava. Mas aqui eu comecei a cozinhar mais. Né? A cozinha ficou meio espaço aqui da casa, né? Legal. E aí, o que acontece? Eu comprei... Agora eu tenho 3. Na época eu tinha comprado uma só. Eu só tinha uma. Agora eu tenho 3. Tô viciado. Aí eu comecei a cozinhar nessa wok. Eu estava procurando um nome para o meu projeto. Eu falei, cara, eu queria falar meu projeto sobre vinhos, sobre gastronomia. E aí veio essa ideia de botar o nome de Wok Pop Jazz. Entendi. Que é uma homenagem à gastronomia, a essa frigideira chinesa, né? Exatamente. Gastronomia, vinho aqui em casa e música trilogia, né? Exatamente isso que eu queria falar, galera. Ele, além de guitarrista, produtor musical, compositor, ainda é... Você é formado em gastronomia, né? Você fez um curso de gastronomia, na verdade. Eu sou formado em gastronomia da vida. Mas você já chegou a fazer um curso, acho que você havia conversado alguma coisa comigo? Já fiz curso. E também apreciam vinho, que você fica me mandando pelo WhatsApp aí, foto das suas comidas, foto das suas garrafas de vinho. Entendo um pouco sobre vinhos também. A tua sorte que você está um pouquinho distante de mim. Aqui em casa, a média que a gente tem aqui é de 50 garrafas, a média. Legal. Só vai escolhendo e tal, e fazendo as harmonizações. Então, vinho e gastronomia aqui em casa. Trilogia, vinho, gastronomia e música. Pô, legal. A tua música também está tocando, acho que na Inglaterra, né? Do Wok Pop, né? Wok Pop. A primeira rádio, essa é a nossa primeira entrevista, né? Falando sobre essa série de álbuns, né? A primeira rádio que tocou a minha música, que foi o King George. Eu mandei o meu álbum pra lá. Na verdade, eu não tinha nenhum álbum pronto ainda. Eu mandei uma, eles não tocaram. Eu mandei outra. Quando eu enviei a terceira, aí o dono da rádio gostou e começou a tocar lá. King George. Que é a quarta música do álbum 1, do Wok Pop Jazz, volume 1, né? E é uma homenagem, King George, ao grande George Benson. Tony, aproveitando o gancho aí do Wok Pop, você, agora no mês que vem, em junho de 2020, você está lançando em todas as plataformas digitais e também no seu canal do YouTube, Tony Boca Vevo, né? O volume 3 do Wok Pop. Fala pra gente aí quantas faixas estão lançando, qual vai ser a primeira música de trabalho, conta um pouco mais pra gente aí, pra gente já ficar aguardando com o dedinho ali pra fazer o download. Fala aí. Exatamente. Então, essa série Wok Pop Jazz, o primeiro volume eu fiz de 10 músicas. Mas aí o que acontece? Eu tinha muito trabalho para produzir essas 10 músicas e ficava boa parte do ano de bobeira, sem ir para o estúdio. Aí o que eu e a minha querida esposa e produtora, Bárbara Johnson, o que a gente decidiu? A gente decidiu deixar só esse primeiro volume, por enquanto, com 10 músicas, e os outros volumes a gente produzir com 5 músicas. Por quê? É mais prazeroso, da minha parte, trabalhar apenas 5 músicas. Trabalhar 10 músicas, cara, é pesado. É punk. E para estúdio, para produzir 10 músicas. Então, a gente, em vez de lançar um de 10 músicas por ano, a gente vai lançar, no mínimo, 2 de 5 músicas por ano. Entendi. Tá entendendo? E aí continua sempre, né? Dependendo se eu conseguir finalizar o número 4, em dezembro eu já disponibilizo o número 4. Ou seja, esse ano eu consigo produzir 15 músicas em 3 volumes. Entendi. É mais prazeroso para a gente que está trabalhando no estúdio, produzindo. Isso. E quando o processo fica mais prazeroso, você não tem
aquela pressão de... Obrigação de fazer. Exatamente. Você produzir 5 músicas em 3 meses, cara, é tranquilo. Você compõe, faz os arranjos. Se alguma coisa não estiver dando certo, você refaz tudo. Já aconteceu isso de eu gravar a música e falar, esquece. Como diz um grande cantor de uma banda brasileira, a jornalista perguntou para ele, mas você disse isso naquela entrevista 5 anos atrás. Ele falou, eu disse isso e mudei de ideia. E graças a Deus eu mudei de ideia, porque é sinal que eu estou evoluindo, sinal que a minha mente está rodando. Exatamente. Então, quando se trata de arranjo, quando se trata de notas, às vezes você discorda de um arranjo que você fez há 2 anos atrás e tal, mas foi o que você fez naquele momento, era aquele momento teu. Sim. E aí você discorda naquele momento, mas daqui a 2 anos de novo você fala, não, era legal sim. Mas, Tony, eu gostaria muito de agradecer a você pela contribuição na nossa estreia do canal, né, pelo nosso bate-papo, você falar um pouco aí das histórias engraçadas, né, a contribuição aí para o enriquecimento e futuro do Vamos com Tudo, né? Vou deixar aqui também um recado para a galera, que aqui embaixo dos vídeos estarão as redes sociais do Tony Boca, no Facebook, pelo YouTube e também os aplicativos, né, de música, onde você pode fazer o download dos álbuns deles. Quase todos eles, cara. Quase todos eles. Né? Os principais são Spotify, né? Sim. Aqui é Spotify, né? Aí é Spotify. Mas o Apple Music, Amazon Music, Deezer. Deezer. Legal. Tem vários. Mas são 30. São os 30, mais ou menos, aí que você pode encontrar. E o meu canal oficial, que é do Vivo, né? Que aí é Vevo, né? Vevo. V-E-V-O. Tony Boca, V-E-V-O, Vevo, ok? Beleza. Onde a gente pode ver seus clipes também. Exatamente. Maravilha. Exatamente. Tony. Já era, cara, na verdade, já era para eu ter mais uns 2 ou 3 clipes, que tem 2 que vão ser gravados na Times Square, que está fechado agora, que meu volume 3 tem as músicas Amazing Times Square e City Lights, as 2 primeiras músicas do álbum, que eu vou gravar o clipe na Times Square. E mais uma música no Dumbo, no Brooklyn, que eu vou fazer o clipe lá também e tal. Mas agora tá tudo fechado. Eu acho que mais pro final do ano deve rolar. Certo. Aí quando vier também, vai vir tudo junto. Maravilha. Beleza? E vamos eu que agradeço, Alex. Pô, você sabe que... Cara, fico muito feliz dessa primeira entrevista da minha série de álbuns Walk Pop Jazz, que eu não sei quantos volumes vão ter, mas te garanto que não vai ser igual a série do Skylab. Skylab tem 10. Skylab 10. Aí depois ele mudou de nome. Provavelmente o nome continuará, que eu adoro esse nome Walk, que fala de gastronomia. E tá dando certo, tem que continuar. Eu também quero agradecer. Vamos até o volume 50. Amém, amém. Eu também quero agradecer a sua participação, né, no nosso de que seja uma série de muitíssimos programas, de muitas histórias que a gente pode trazer aqui para o canal. Não esqueçam, galera, ao final desse vídeo, deixa lá o seu like, compartilha com a galera, se inscrevam também no canal do Tony Boca Vevo, né? E curtam bastante o trabalho desse meu grande amigo aqui. Gente, Tony, mais uma vez. Sou teu fã. Eu também sou teu fã. Programa. Começa hoje, vida longa. Um abraço, amém. Cara. Gente, um forte abraço. Tamo junto e mixados. Música na veia e na alma e vamos com tudo. Aí, vamos sobreviver. Deus abençoe vocês. A todos nós. É isso aí, galera. Espero que vocês tenham curtido bastante essa entrevista com meu amigo Tony Boca. Não se esqueçam que ao final desse vídeo de deixar o seu like e compartilhar com seus amigos, tá ok? Beijo, música na veia e na alma e